Bom dia. Estamos em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Jesus foi convidado por um fariseu para jantar. Ele foi. E Jesus sempre estava à mesa, ele reclinava nessa posição na mesa, mesmo que não estivesse comendo. Dificilmente ele ficava afastado, mas ele, mesmo quando ele estava conversando com seus discípulos, ele estava reclinado ali na mesa. Era um hábito, um costume dele. E assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Muita gente, ficou sabendo que Jesus estava na casa desse fariseu jantando. E uma mulher, tendo esse conhecimento, ela tinha um vaso de um perfume caríssimo. Como eu já disse, naquela época o perfume era usado como moeda de negociação, de barganha. E ela chegou-se atrás de Jesus e começou a chorar. E ela chorando ali atrás, ela molhou os pés de Jesus com as lágrimas. Então percebemos que foi um choro intenso, um choro de arrependimento. E ela ali naquele choro molhou, então ela apanhou o cabelo dela, cabelo comprido, e enxugou os pés de Jesus com os cabelos dela. E depois ela ungiu também os pés de Jesus com o perfume que ela tinha. Ela estava, aquele vaso ali de alabastro, Então ela ungiu, secou os pés de Jesus com os cabelos e depois ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então o fariseu, esse que tinha convidado Jesus para o jantar, não falou. Ele pensou, falou consigo mesmo. O pensamento dele. Mais ou menos assim, se ele fosse um profeta, se ele fosse um homem de Deus, ele saberia quem é essa mulher que está ali. Ele teria conhecimento que é uma pecadora. Então no íntimo dele ele já está desmerecendo Jesus, falou, não é um profeta, não é nada um homem desse. Porque ele não reconhece uma pecadora. Ele está permitindo que uma pecadora se aproxime dele. Então Jesus voltou-se para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, diz-me. O nome deste fariseu era Simão, assim como o de Pedro. Então Jesus conhece todos os nossos pensamentos, ele sabe tudo. Nós podemos esconder tudo de todos, só não podemos esconder de Jesus. Jesus ele conhecia os pensamentos do Simão, deste fariseu, e virou para ele então e falou: escuta, tem alguma coisa para te dizer. Aí o fariseu: não, diga, mestre, o que foi? Ele disse: 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais?
Falou, olha, eu vou propor uma coisa, me diz isso. Tinha um homem que devia, melhor dizendo, 2 homens que deviam a mesma pessoa. Um devia 50 denários, o outro 500. Ou seja, um devia 10% do que o outro devia. Mas como ambos não tinham como pagar, aquele credor resolveu perdoar. Perdoou os dois. Falou, não, nenhum dos dois precisam pagar, vocês não têm condição de pagar, então está perdoada a dívida. Agora Jesus está perguntando qual desses dois, o que devia 50 ou o que devia 500 denários, o amará mais. Quem é que ama mais? Replicou-lhe Simão, fariseu, imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior, ao que Jesus congratulou, julgaste acertadamente. Então o fariseu falou, não, acho que a dívida era maior, ou seja, o que devia 500 denários. Jesus congratulou, falou, não, falaste certo, é exatamente isso. Julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão, vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Falou, olha para você ver uma coisa, olha esta mulher. Porque o costume naquela época, dos hebreus, sempre de deixar disponível água, uma vasilha com água, uma talha com água, para que as pessoas lavassem as mãos. E também dispunha também de água para as pessoas lavarem os pés, mesmo porque andava-se de sandálias, né? Então os pés ficavam sujos. Então dava essa disponibilidade. E neste caso lá com Jesus não tinha dado. Então Jesus fez referência à mulher, falou, olha, cheguei na sua casa, você não me deu água para me lavar os pés. Mas esta mulher, ela lavou, ela molhou os meus pés com as suas lágrimas. E ela enxugou com os cabelos. E enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face. E assim também, quando eu cheguei, você não me cumprimentasse com um beijo. Aquele beijo cordial. Você não fez isso, como é tradicional. A tradição deles é cumprimentar com um beijo. A gente vê muito isso em filmes. Né? Não houve isso. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. Eu cheguei, você não me lavou, não me deu água para me lavar os pés. Ela tem lavado, molhado os meus pés com suas lágrimas. E tem enxugado com seus cabelos. Eu cheguei aqui, como é a tradição, você não me cumprimentou com um beijo. Exatamente pela condição dele de fariseu, de religioso. Ele não quis, ele não fez, discriminou Jesus. Jesus falou, mas esta mulher, desde que eu cheguei aqui, ela não para de me beijar os pés. Ela enxugou os meus pés com o cabelo e não para de me beijar os pés, enquanto você sequer me cumprimentou com um beijo no rosto. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher com puro bálsamo ungiu meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Falou, olha, mas ela fez isso, mas muitos pecados que ela tinha foi perdoado. Dentro dessa demonstração, diante deste arrependimento dela. Todo, mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. No caso dele, necessidade de pouco perdão. Por que pouco perdão no caso dele? Porque ele não estava buscando perdão em Jesus, ele não buscou arrependimento em Jesus.
Tão pouco amor foi revelado nele. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Pois Jesus vira para a mulher e falou: olha, todos os teus pecados estão perdoados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? Quem é este que até pecado pode perdoar? O povo ficou comentando. E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te e permanece em paz. Os teus pecados estão perdoados. Por causa da tua fé. Ela teve fé em Jesus. Os pecados foram perdoados. Jesus falou: foi a tua fé que te salvou. Vai e permanece na paz. Vai-te e permanece na paz. Lucas capítulo 8. Havendo passado estes acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. Como eu disse, Jesus ele veio para pregar o evangelho, para trazer o evangelho. Ele não parou, o tempo todo ele estava circulando em todas as regiões, pregando, ensinando ao seu povo. Ele não tinha descanso. Como ele disse, durante esses 3 dias de ministério, 3 anos, né? Aproximado de ministério, Jesus não teve descanso. Ele disse: meu pai trabalha até agora e eu também. Então, depois disso, depois que terminado isso, Jesus estava andando, né, nas cidades, rodando as cidades, pregando o evangelho. Ele, os 12 discípulos estavam com ele, e ele estava ali levando a mensagem. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Além dos 12 discípulos, tinha algumas mulheres que o acompanhavam. Era mulher que tinha sido liberta de espíritos, de demônios, outras tinham sido curadas de enfermidade. Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Estas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. Essas mulheres acompanhavam Jesus, faziam parte do ministério de Jesus. Na verdade, era a maior fonte de renda do ministério, que elas ajudavam, elas que ajudavam a manter o ministério de Jesus. Inclusive, aqui, tem uma aqui, como fala, que era a esposa do culto, que era administrador, né? Da casa de Herodes. Herodes era o rei. E várias outras mulheres que ajudavam, que mantinham. Porque Jesus não tinha bens e nada disso. E não vivia pedindo oferta para quem quer que seja. Elas davam, elas sustentavam que estavam ali com ele. E ocorreu que uma grande multidão se reuniu e pessoas de toda a cidade vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhe propôs a seguinte parábola. Então Jesus estava, sempre via a multidão, todos ficavam sabendo que eles estavam, via uma quantidade enorme de pessoas. E estas vieram até Jesus, queriam ouvir a palavra. E ele começou então a falar por parábolas. Ele disse: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça.
Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Ao que ele replicou: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábola, para que vendo não veja e ouvindo não os compreenda. Falei, olha, a vocês eu vou revelar, dar o entendimento dessa parábola. Mas a maioria não, para que vejam, para que não consiga enxergar, discernir, para que ouvindo não consiga compreender. Não estava na palavra. Isaías tinha dito algo semelhante. É a mesma coisa quando nós pegamos a Bíblia, a palavra de Deus, para lermos de qualquer maneira. Sem fé, sem nada. Nós lemos e não entendemos absolutamente nada. Agora, quando nós buscamos realmente, estamos buscando o Senhor, aí nós temos compreensão. O Senhor se revela a nós e nos fala através da palavra. Tem muitos, são inúmeras pessoas que falam com o pastor, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada, eu não conheço nada, ela é muito difícil. É difícil interpretar? A Bíblia não tem que interpretar nada. Ela é clara. Mas nós temos que querer ouvir, nós temos que estar com ouvidos limpos, nós temos que estar preparados com o coração puro para ouvir. Se caso contrário, não vamos entender. Ao que ele replicou, a vós outro é dado, né? Eis, portanto, o esclarecimento dessa parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representa todos os que a ouvem. Mas não, então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venha crer e não sejam salvos. A semente é a palavra. A palavra semeada, e muitos ouvem a palavra, igrejas, cultos, né? Culto ao ar livre, na televisão, em toda parte hoje tem alguém pregando. Só que muitas vezes as pessoas ouvem e não dão atenção. Ouvem de qualquer jeito. O diabo vem e tira, a pessoa precisa de entendimento. Saiu dali, foi a mesma coisa que não visse nada. Continua a sua rotina, a sua vida normal, a mesma coisa. Essa que são as sementes que caiu à beira do caminho. A palavra. Cair à beira do caminho representa todos que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração dele para que não venha crer e sejam salvos. Ouve de qualquer maneira, não dá importância e continua. Estão perdidos, vão continuar perdidos, falecendo ainda vão para a perdição eterna. Aos que caíram sobre as rochas, simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouve, contudo não possuem raiz, crê por um período, mas desiste no tempo da provação. As que caem sobre rocha, a planta sobre a rocha, sobre a pedra, não tem raiz. Então, acaba, morre. Então, Jesus está simbolizando que é a palavra que é dada àquelas pessoas, recebem a palavra, recebem com alegria, com animação. Ah, não, é Deus, eu agora vou servir o Senhor, eu vou mudar, eu vou me consertar, eu vou fazer a vontade do Senhor. Mas assim sai, vem as provocações, vem as privações, aí abandona o Senhor. Aí abandona a palavra e volta para as mesmas práticas, os mesmos costumes. Essas são as simbolizam pessoas que a semente caíram sobre as rochas. E as que caíram entre os espinhos significam os que ouvem. Todavia, ao seguir os seus caminhos, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não conseguem amadurecer. Essas caíram sobre espinhos simbolizam aquelas pessoas que vão, ouvem a palavra, gostam da palavra, sabem que é verdade. Mas a preocupação com os prazeres do mundo, preocupação em riqueza, em prosperidade, em viver aqui, em ser feliz aqui, se desviam do caminho. E esses são muitos. São muitos que nós vemos que estão mesmo nos templos, mas buscam não o Senhor, estão buscando a Deus em busca de uma bênção qualquer,
em busca de prosperidade, em busca de qualquer crescimento material. Esses são aquela palavra que caiu entre espinhos. Eles não buscam o Senhor. Eles não querem viver o Evangelho, não querem praticar. Eles querem prazer imediato, querem viver aqui. No entanto, as que caíram em boa terra são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra e em tesoura e com perseverança frutificam. As caíram em boa terra, aquelas mensagens, aquele Evangelho, a palavra foi pregada e as pessoas aceitaram, receberam bem a palavra e a colocaram em prática e vivem, são verdadeiros cristãos. Essa sim, multiplica por 100, por 1. Essa já está na parada. Não há ninguém que depois de acender uma candeia a esconda debaixo de um jarro ou a coloque sobre a cama. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado de maneira que todos que entrem vejam o resplandecer da luz. Ninguém acende uma luz, uma lâmpada, um abajur para esconder, para deixar escondido. Ao contrário, quando nós colocamos uma lâmpada, uma lamparina, nós colocamos um abajur para iluminar. Todos que entrarem via claridade, via lâmpada, via luz. Esta é a função da luz. Portanto, nada há oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Assim sendo, vê depois como ouvis, porque o que tiver, mais lhe concederá. E ao que não tiver, até mesmo aquilo que imagina possuir, lhe será tirado. Então nós temos que saber que esconder, nós podemos esconder todo mundo, não do Senhor. De Deus não tem condição de esconder nada. Se nós estamos buscando o Senhor de coração em verdade, o Senhor vai nos revelando cada vez mais, nós temos mais conhecimento. Mais vezes o Senhor está nos revelando. Nós nos aproximamos mais do Senhor, nós começamos a entender com clareza a sua palavra, o seu Evangelho. Porque o Senhor conhece no coração, sabe que nós realmente estamos buscando Ele com sinceridade de coração. Agora, quando nós estamos simplesmente buscando Ele por um motivo ou outro qualquer, para conseguir uma bênção, para sentir paz, para qualquer outro que não seja de uma demonstração de amor verdadeiro, buscando realmente a presença dele, até aquele pouco que nós achamos que conhecemos dele, nós vamos perdendo essa capacidade. Chega no tempo que nós não conhecemos nada dele. É por esse motivo que nós encontramos muitas pessoas dentro de templo, inclusive em altares, em púlpito, pregando e falando que não conhece a palavra de Deus. Muitas das vezes nós ouvimos algumas pregações que são verdadeiras aberrações. Essa que é a realidade. Pessoas que transformam suas reuniões, seus cultos, em uma verdadeira mixórdia. Isto porque não são sinceros diante do Senhor. Agora, quando nós realmente temos um coração voltado, nós não temos que estar preocupados em mostrar para ninguém, para quem quer ser, que nós estamos buscando o Senhor, mas nós realmente estamos buscando, o Senhor se revela cada vez mais nós temos conhecimento, cada vez mais nós nos enchemos do Senhor. Mas quando nós queremos somente ouvir de qualquer maneira, queremos aprender alguma coisa, está no mundo. Até o que nós sabemos dele é tirado. Depois nós somos simplesmente enganados e enganadores. Então, a mãe e os irmãos de Jesus vieram para falar com ele. Entretanto, não conseguiam aproximar-se dele, pois grande era a multidão à sua frente. Certa pessoa comunicou a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Contudo, ele replicou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus estava no caso pregando, a multidão enorme, todo mundo ouvindo. E aí Maria veio com os outros irmãos de Jesus, né? José, Judas, tinha as irmãs, Tiago e outros,
queriam falar com ele, mas não conseguiam diante da multidão. Então vieram falar com Jesus, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí querendo falar com você. Ele parou, olhou para todo mundo e falou, minha mãe e os meus irmãos são todos os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus, neste momento, estava dizendo da seguinte forma, não existe nenhuma superioridade. É o Tiago, a Maria, minha mãe, ninguém. Então hoje, quando nós vemos pessoas idolatrando Maria, idolatrando José, qualquer coisa, é totalmente contrário à palavra de Deus. Jesus deixou bem claro que nós somos irmãos, nós somos a família dele, nós os que praticamos. Se não praticarmos, também não somos. Jesus está dizendo da seguinte forma, olha, não é Maria, não é Tiago, não é Judas, não é José, não é Maria também, a irmã dele, não é que ninguém que são realmente irmãos dele. Se eles estiverem praticando a palavra, são os irmãos dele. Se todos eles se converteram, praticaram, são os irmãos dele. Senão, não são. Também nós não sabemos se todos eles converteram, sabemos de Judas, sabemos de Tiago, sabemos de Maria, mas no restante não sabemos. Jesus está dizendo, quem praticam, ouvem e pratica, esses são meus irmãos. Se nós amamos Jesus, nós praticamos a palavra dele. Contudo, ele lhe replicou, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esses que são irmãos. Versículo 21 do Evangelho de Lucas, capítulo 8. E aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos, passemos para outra margem do lago, e partiram. Jesus entrou no barco e falou que não, vamos para o outro lado. Ali seria o lago Genezaré, o mar Tiberiades. Ele falou, não, vamos passar para o outro lado. Enquanto navegava, ele adormeceu. E abateu sobre o lago uma grande tempestade, com ventos fortes, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando, Mestre, Mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou, repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu os seus discípulos e indagou, onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas dá ordem, e eles lhe obedecem? Os discípulos, quando Jesus tinha dito para eles, falaram, vamos cruzar, entrar no barco, vamos atravessar para o outro lado. Jesus estava cansado. Jesus aproveitou para descansar. Eu já disse que Jesus não tinha tempo para descansar. Ele veio a trabalho, estava o tempo todo pregando, evangelizando, ensinando. Então, nesses poucos momentos que ele tinha a oportunidade, ele procurava descansar. Então, nós percebemos, através disso, primeiro que ele estava bastante cansado, porque no barco ele dormiu. E, pelo que parece, um sono bastante pesado, porque o vento estava forte, o barco praticamente cheio de água, quase virando, e ele continuava dormindo tranquilamente. Nada o estava incomodando. Quando os discípulos viram, ficaram com medo, então, que o barco viesse a pique. Então acordaram, falaram, mestre, estamos a ponto de morrer. O barco vai virar, vai enchendo de água. Jesus simplesmente levantou, repreendeu o mar, mandou o mar ficar quieto, mandou o vento parar, e tudo se acalmou. Jesus deu a ordem e acabou. E ele vira ainda para os discípulos e fala, onde está a vossa fé? Que Jesus já tinha ensinado que se nós tivermos fé, nós podemos falar a este monte, né, atira daqui ao mar que ele vai. Onde está a vossa fé? Vocês não praticaram a fé. Ou seja, Jesus estava mostrando que eles não precisavam nem mesmo ter acordado Jesus. Eles mesmo deveriam ter dado a ordem, tinham que ter mandado o mar acalmar. Mas foram tímidos. E Jesus está falando com eles, e eles preocupados, falam, caramba,
quem é este, né? Que até os ventos, né? Ele dá ordem ao mar. E elas obedecem, para e tudo muda. Jesus nos deu poder. E hoje ele disse ainda, que se nós tivermos fé, nós faremos milagres maior do que ele fazia. Porque ele foi para o Pai, porque ele está em Deus. Então, se nós estivermos vivendo de acordo com a palavra de Deus, praticando, como nós percebemos que a primeira coisa é praticarmos o Evangelho. E uma das maneiras de praticar o Evangelho é agir com autoridade. É mandar o mal sair, é expulsar a doença, é acabar com tudo aquilo que está trazendo confusão, perturbação. Isso nós fazemos em nome de Jesus. Muito bem, nós lemos hoje o Evangelho de Lucas até o capítulo 8, até o versículo 25. Querendo Deus, nós daremos continuidade amanhã a partir do versículo 26. Por isso que eu falo, vamos buscar respostas, vamos buscar entendimento na palavra de Deus. Mas vamos com o coração aberto, vamos buscar o Senhor. Vamos buscar Jesus por Ele ser o Senhor. Não para receber alguma coisa. Se Ele nos dá alguma coisa, glória a Deus. Se Ele não nos dá, glória a Deus. Se nós recebermos alguma bênção dEle, glória. Se nós não recebermos, glória, a mesma forma. Em todo o tempo é o Senhor. É Ele. Tudo é por Ele e para Ele em todo o tempo. É Ele, o Senhor. Jesus Cristo é o seu nome. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia.